A ilusão do sempre mais. Você já sentiu que nada é o bastante? Quanto, na verdade, é o suficiente pra você? Será que a gente busca o que quer ou só quer o que não tem? Até onde vai essa fome por mais? Bem, trazendo animes para esse contexto, especificamente Attack on Titan, esse anime ele mostra um mundo onde a humanidade vive presa atrás de muralhas gigantes, tentando sobreviver a ataques de titãs, onde eles têm seus próprios métodos para tentar apaziguar, mesmo sendo muito difícil, beirando impossível deles conseguirem algo contra titãs enormes. E aí chegamos no nosso protagonista, Eren Yeager, que ele acredita que a verdadeira liberdade está além das muralhas, onde inicialmente acontece uma catástrofe, com dois titãs diferentes, sempre existiam mesmos, mas dois titãs aparecem diferentes, sendo ditos como o blindado e um titã chamado Colossal, onde eles simplesmente conseguem ultrapassar a muralha. Como se eles fossem cientes, como se eles tivessem ciência diferente dos outros titãs, que são loucos. E eles conseguem e, consequentemente, criam um caos na primeira parte da muralha. E as próprias pessoas, o próprio Eren e a sua família teriam que fugir para outra parte, já que são divididos em 3 camadas, 3 Marias. Mas, consequentemente, sua mãe morre, seu pai desaparece, sua mãe morre, e por isso ele tem que fugir junto com a sua amiga, Mikasa, e os dois junto com o seu amigo, que é o Armin. Eles fogem e Eren fica com aquilo na sua cabeça. Em vez de imaginar a morte da sua mãe e pensar que precisa viver, já que ela deu a vida para você sobreviver, não. Ele pensa que tem que viver a vida buscando a eliminação, a extinção de todos os titãs, já que isso aconteceu por conta deles. Ele então vive sua vida dessa forma, pensando que vai querer matar quantos titãs forem necessário, quando simplesmente ele se transforma em um. Ele começa a viver uma vida muito diferente. Agora ele é um titã que mata titãs. Ele é o titã de ataque, dito como titã de ataque. Ele não sabe por que nem como aconteceu aquilo, mas ele sabe que ele tem agora esse poder e ele vai atrás de exterminar todos os titãs possíveis. O anime ele segue dessa forma, mostrando, tendo vários plot twists em relação a isso, sobre titãs, sobre pessoas que eram próximas a eles e também são titãs secretos, e outros pontos que eles vão trabalhando dentro do próprio anime. O Eren, ele meio que acreditava que a liberdade ela estava além das muralhas, depois do outro lado do mar, depois no fim do plano. Mas talvez o que ele buscava ela não existia. Afinal, sempre foi mudando, sempre foi mudando. Existe um paradoxo dito como o hotel infinito. Existe um hotel, imagina um hotel com infinitos quartos. Tem vaga para infinitos quartos. Todos ocupados, todos sempre sendo ocupados, já que sempre uma pessoa aparece e outra pessoa passa para o quarto da direita para poder entrar nesse primeiro quarto. Mas ainda assim, ele sempre cabe mais um, já que são infinitos quartos. Independente se infinitas pessoas entrarem, o hotel ele não vai ser cessado. Esse, na verdade, é o paradoxo do hotel de Hilbert. É um lugar cheio, onde sempre tem mais, sempre cabe espaço. Assim é o humano, lotado de desejos, e ainda assim vazio. Você conquista algo e logo quer mais, ganha um elogio e quer reconhecimento. Sobe um degrau e o próximo já parece que é obrigatório. Você não se contenta, você não aceita a situação que você está agora. Você não fica feliz por estar numa situação melhor do que antes. Você já pensa que precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar. Não que precisa ser algo ruim, não necessariamente é algo ruim, mas é uma situação atípica, já que o hotel, ele pode caber, ele pode abrigar mais pessoas, infinitas pessoas, já que com base nas pessoas que estão, no espaço que ele tem, ele pode dividir as pessoas nos quartos específicos, sempre cada um pulando uma quantidade X de quartos, para poder caber infinitas pessoas. Mas mesmo assim, aqueles quartos eles não vão ser 100% ocupados, e aquelas pessoas não vão parar de ir. Então, você nunca, se você não se contentar com aquilo, você nunca vai ficar preenchido, você nunca vai ficar cheio de conquistas ou cheio de algo. Você sempre vai querer mais e sempre, não importa quantos anos de vida você tenha, sempre vai ter coisas pra chegar, sempre vai ter coisas, sempre vai ter elogios, sempre vai ter algo mais, uma conquista acima. Você nunca vai zerar a vida se você viver assim. Essa reflexão da prisão do mais é que a gente corre o tempo todo atrás de um mais, que nunca termina. Mais dinheiro, mais seguidor, mais atenção, mais beleza, mais sucesso. Mas ele nunca vem a paz que a gente quer. A busca ela não tem fim porque o vazio ele não tá fora. O mundo ele não é vazio. Você, o que está dentro de você é que está vazio e você quer preencher com aquilo que está fora. Mas não é pra ser assim. Não funciona assim. O Eren, no final ele fica preso na sua própria liberdade. Ele inicialmente precisava acabar com os titãs. Mas quando ele encontra uma certa pessoa e as suas memórias voltam,
ele percebe que não, que aquilo é simplesmente um plano para um futuro maior. Ele vai chegando numa etapa em que tudo para ele foi calculado, em que o final ele já era premeditado, que ele elimina uma quantidade X da raça humana e sobra apenas os seus amigos da ilha, o que basicamente é uma loucura. É o plot twist do anime. Se você não conheceu ou não assistiu, eu peço que você pule essa parte do vídeo. Mas, basicamente, ele fica preso naquela infinita prisão. Ele simplesmente, tudo o que aconteceu desde o início, desde o Titã que matou a mãe dele, até o final, foi tudo que ele calculou. Tudo aconteceu por conta dele. Ele voltava no passado e alterava tudo, para poder tudo ficar da mesma forma. Mas a liberdade que ele queria, ela simplesmente fez com que ele ficasse prisioneiro nisso. Porque sempre quando terminava, ele tinha que voltar e fazer esse paradoxo todo, de novo. Porque a vida dele se tornou isso. Ele teve tanto poder que simplesmente se perdeu. Ele não conseguia mais ficar livre. A liberdade dele o prendeu. Até quando ele tinha tudo, ele sentia que não tinha nada. Todo o seu semblante mudou. Antes, ele era uma pessoa feliz e com raiva. Precisava exterminar os titãs. Agora não. Agora o semblante dele muda totalmente. Nas últimas temporadas, o semblante dele é total diferente. Porque agora ele tem liberdade. Mas a liberdade não trouxe paz pra ele. Bem, o ator chamado Billy Humphrey, acredito que seja assim o nome dele, ele tem um livro chamado Conhecer a Deus, que ele fala sobre contentamento e outros tópicos. Mas basicamente em seu livro, ele fala sobre essa importância do contentamento. Contentar-se não é o que vocês estão pensando, não é um bicho de 7 cabeças, ele não é sobre conformismo, mas é entender o valor do que já temos, é encontrar paz mesmo quando a vida não é perfeita. A vida, mesmo que você queira mais dinheiro, seja rico, a vida ela não vai ser perfeita. Não importa o que você faça, a vida não vai ser perfeita. Mas se você se contentar, ficar feliz por aquilo, ela vai ter uma cor diferente. Quando a gente aprende a ser contente, a ânsia pelo sempre mais começa a perder força. O vazio interior que você tinha começa a se preencher não com coisas novas, mas com aceitação. Esse é o passo essencial para a gente viver na liberdade da verdade, para a gente ficar feliz com aquilo que a gente tem. Não se contentar. A gente não vai parar naquela situação atípica. A gente vai, com certeza, ser uma pessoa melhor, ou ter situações melhores, ou estar bem de vida. Mas fica feliz. Ah, eu não tô com o trabalho que eu quero, eu não tenho a vida que eu quero. Mas fique feliz, você tá vivo. Você com certeza conhece pessoas, conhece amigos, ou se não conhece, conhece uma pessoa que você gostaria de conversar, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que muda a sua vida completamente, um tipo de pessoa que você simplesmente quer estar lá por conta dela, mesmo que seja um trabalho ruim, com pessoas ruins ou pessoas que não gostem de você, ou que te traz infelicidade, mas aquela pessoa te deixa feliz. Já tá bom, se contente com aquilo. Tem pessoas que não têm isso e simplesmente estão felizes. Pessoas que recebem R$1 na rua e ficam extremamente felizes porque agora podem comprar um salgado de R$1 e comer um pouco, sabe? Se contente com um pouco que você tem. Bem, existe um versículo, que é em Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 7 e 8, que fala sobre esse contentamento. Salomão diz que todos os rios eles vão para o mar, e mesmo assim o mar não se enche. Além disso, ele fala que o olho nunca se cansa de ver, nem o ouvido de ouvir. Salomão, ele entendeu isso há milhares de anos. A alma ela é insaciável, mas quem vive por esse mais eterno nunca vai encontrar um descanso. A gente nunca vai se cansar de ver algo novo, nem de ouvir algo. Sempre vai querer esse mais, o que é bem complicado para a situação atual, para os jovens atuais de hoje, já que a gente tem simplesmente explosão de sentimentos. A gente abre o Instagram, fica lá scrollando e tem milhões de coisas que acontecem, e isso faz com que você queira mais, e você lá mais, e não faz nada no dia. Eu não retiro isso da minha situação. Simplesmente é horrível pegar o Instagram e não conseguir sair dele. Parece que tem alguma coisa me grudando lá, sabe? O filósofo francês Jean Baudrillard dizia que vivemos num ciclo de desejo infinito. Primeiro vem a ânsia de ter, depois o tédio de possuir. Sabe aquele sentimento de você querer muito algo, mas quando tem, simplesmente não quer mais ou se cansou daquilo? Isso é como se fosse algo natural, implantado em você. A gente quer um novo celular,
um corpo ideal, um relacionamento perfeito. E quando a gente consegue, simplesmente se sente um vazio. Porque o desejo, aquela vontade de ter, era bem mais forte do que o prazer de conseguir. O que move muita gente não é o amor ao que busca, mas é o vício de sempre querer mais. Pessoas que simplesmente não conseguem viver sozinhos, simplesmente porque quer ter um relacionamento, quer estar em algo, mas quando está, não aproveita, não fica feliz, não sente que deve viver a vida com aquela pessoa, simplesmente porque queria estar naquele ciclo de tentar e conseguir. Agora que conseguiu, já era. Parte pra próxima. Que não faz sentido. Aquela situação em que você tá num videogame e vê uma skin e pensa, tipo, vê uma arma, fala assim, nossa, eu queria muito aquela arma. Mas quando você consegue, vira algo normal. E você não quer mais. Algo louco de pensar. Mas isso entra no Hotel Infinito. É assim como no Hotel Infinito. Sempre tem espaço para mais, mas nunca é o suficiente para preencher. Porque o preencher não está nas pessoas que estão entrando, mas sim no sentimento de se contentar com o que tem. Se entrou essas pessoas, nunca vai acabar, já que o hotel ele é infinito. Mas eu tô feliz por tanto de pessoa que tá, então vou fechar a porta, tá bom por hoje. A gente precisa parar de viver como um hotel infinito, lotado e ainda assim vazio. Porque a verdadeira liberdade, ela não tá em sempre querer mais. Você não precisa querer mais, mas é em saber quando parar. E por quê? Nem tudo que falta, ele é necessário. Nem tudo que você deseja é o que sua alma precisa. A ânsia de ter, ela vai continuar. Você vai continuar querendo algo mais. Mas você não precisa ser escravo dela. Você não precisa só ser feliz depois de conseguir. Seja feliz agora. Seja fiel no pouco. Porque o muito nunca vai chegar pra quem nunca se sente completo. Se você não for fiel, se não for feliz no pouco, o muito ele não vai te trazer felicidade. Muitas pessoas dizem, ironizam sobre dinheiro, onde ser feliz pobre e ser triste com dinheiro é bem melhor ser triste com dinheiro na Disney. Mas não é assim que funciona. Muitas pessoas, diversos streamers, youtubers, têm depressão, têm problemas mesmo tendo dinheiro. Porque você vai resolver uma situação X na sua vida, mas as outras do mundo inteiro não vão ser resolvidas, contanto que você não seja feliz. Muitas pessoas com pouco que têm, muitas pessoas que não têm muito, são extremamente felizes. Tenho certeza que muitos streamers e youtubers olham para a vida passada, olham para o passado, onde eram pobres, e têm imensa felicidade de falar sobre aqueles dias no colégio, aqueles amigos que fez, aquelas situações, aquele pula-muro, aquele armário quebrado, lâmpada quebrada. A pessoa vive feliz falando sobre isso, mas não tinha dinheiro naquela época. E mesmo assim conseguiu ser feliz o suficiente, conseguiu estar contente, mesmo querendo um pouquinho mais, já que todo jovem, todo adolescente quer ser adulto ou quer ter algo mais. Mas isso já era a felicidade daquela pessoa. E agora que tem dinheiro, não consegue ter essa felicidade. Mas é porque simplesmente não se contenta com o que tem. Ele não tem pouco, ele pode ter mais, pode buscar mais. Mas só de ter conseguido mais, ele quer mais e não sai desse ciclo. Se contente com aquilo que você tem, fique feliz. Não fique preso, mas tenha o contentamento. Porque basicamente a liberdade ela não é sobre querer mais, é sobre parar. É saber quando parar e por quê. Nem tudo que falta é necessário. Basicamente é isso que eu posso falar. É isso que eu penso. Antes eu era muito triste. Eu simplesmente, não no sentido de ser triste na vida, mas de pensar que a vida é uma tristeza. Nossa, eu vou trabalhar mais um dia. Nossa, que dia cruel. Nossa, que vida infeliz, essa vida é muito triste. Só lançava essas frases porque eu não queria estar naquele local, não queria estar naquele trabalho, não queria estar naquela situação. Mas eu tô, e eu pensava que, contanto que eu guarde pra mim, futuramente vai dar certo e eu vou estar numa situação melhor. Mas eu não aproveitava hoje, eu simplesmente não aproveitava hoje. Era bem mais fácil eu pensar que a vida vai durar milhões de anos, achando que um dia vai dar certo e não ficar feliz. Em vez de eu pensar que, nossa, existe a possibilidade de semana que vem eu morrer. Existe a chance de eu só passar durante essa semana a vida e morrer. E imagina se eu não aproveitar isso. Imagina se eu não ficar feliz. Se essa semana ela não me deixar feliz. Se simplesmente acabou a semana e eu morri e eu olhar assim pra trás e falar, nossa, que semana horrível. Por que eu não aproveitei meus últimos dias de vida? Então aproveite. Mesmo que o trabalho seja complicado, mesmo que sua escola seja complicada, eu tenho certeza que existe algo, ou existe alguém que te deixa feliz, que faz com que você queira estar lá. Mesmo que não tenha, faça aquilo ser. Você não precisa de objetivos, você precisa de contentamento. Fique feliz. Aquela situação atípica, aqueles amigos que você juntou, aquela brincadeira, aquela risadinha, aquela piada que você fez e riu bastante, chorou de rir. Sabe? Aquela pessoa que faz com que você esteja no mundo da lua, você esteja nas nuvens só por estar falando com aquela pessoa, sabe? Fique feliz, vai dar certo. Você sempre quer mais e nunca é o bastante.
Quando você sentir que é o bastante, parar um pouquinho, vai dar certo. Bem, mas só eu falando abobrinha. A gente sempre tem algo a se conversar, é sempre algo a se pensar.